Foi. Bueno, entonces de nuevo, la clase de hoy es importante porque vamos a hacer dos pruebas o una, bueno, depende de lo que nos quede de tiempo, pruebas de vestibular, ¿cierto? Del examen de calificación de UERJ. Son dos pruebas, una de 2017 y otra de 2016, ¿cierto? Bueno, por que que isso é tão importante, né? Esse é um momento que a gente, de língua estrangeira, gosta bastante de dar essa aula para vocês quando vocês estão no segundo ano. Por que razão? Porque é o momento que vocês começam a ter mais consciência, entender mais que o vestibular está chegando, né? Então, o que antes sempre era muito falado de, tem o Enem, tem a UERJ, tem os particulares, enfim, agora vocês já começam a visualizar um pouco melhor, porque vocês já estão agora na reta final do segundo ano, né? Esse ano está um pouco complicado, diferente para todo mundo, mas 2021, se Deus quiser, todo mundo vai estar no terceiro ano e vai entrar nesse momento de vestibular, né? Então, esse momento da aula de hoje, né, que é reservado para a aula de hoje, a gente para um pouquinho com os conteúdos gramaticais, efetivamente, e mostra para vocês como são as provas de acesso, exames de seleção para as universidades. Então, dentro do segundo ano, vocês vão ter dois momentos para fazer isso. A aula de hoje, na qual a gente vai ver dois ou um exame de qualificação da UERJ. Então, vocês vão ter esse contato com a prova de espanhol da UERJ. E, num momento posterior, vocês vão fazer a prova do Enem. Então, são dois momentos em que a gente para olhar essas provas. E por que que a gente faz isso? A equipe de inglês também faz. Por que que a gente faz isso? Porque o momento de escolher qual é o idioma, qual é a língua que eu vou fazer no vestibular, é um momento que tem que ser consciente, né? Então, não é assim, eu já fiz vários anos de cursinho, eu vou fazer o inglês, ou eu vou fazer o espanhol, porque para mim é mais fácil, é mais prático. Mas você já olhou a prova do outro idioma oferecido, né? Na UERJ a gente também tem a opção de mais uma língua estrangeira que não é oferecida na escola. Mas você já olhou como é essa prova? Ou você está achando que você vai fazer o que você vai fazer só por conveniência de já ter feito um curso ou de já ter morado fora, enfim. É importante que vocês saibam também que a prova de vestibular não é uma prova de cursinho, né? São modelos completamente diferentes. Então, por mais que você saiba se comunicar em outra língua, nessa aí que você está pensando agora, não é isso que vai ser exigido de você quando você for fazer essa prova de acesso. Então, por essa razão, a gente vai começar a visualizar a prova de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, acho que vocês estão vendo aí. Opa, vamos começar aqui, do certo. Vocês podem me dizer, por favor, se está aparecendo aí para todo mundo a projeção do slide. Opa, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Tá, então vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai começar agora a ver a prova da UERJ, né? O primeiro exame de qualificação de 2017. Sim. Tá, tô olhando aqui o chat para ver se tá aparecendo aí direitinho para vocês. Tá. Bom, então vamos começar. Esse primeiro momento que a gente visualiza o texto, né, que de modo geral a gente acaba tendo um pouco de medo de textos grandes, né? E, meu Deus, eu não sou proficiente, eu não me considero proficiente na língua, no idioma no qual eu escolhi fazer na prova e tal, e aí a gente fica um pouco receoso. Eu imagino que a grande maioria de vocês sejam brasileiros, né, seja de brasileiros, ou então são pessoas que já moram aqui no Brasil há muito tempo.
Se eu abrir um dicionário aqui aleatoriamente, em alguma palavra, vocês são capazes de me dizer o significado de todas as palavras presentes no dicionário brasileiro? Me respondam aí. Todas as palavras, vocês se garantem aí de me dizer o significado de todas elas? É possível? Olha, é bem difícil, né? O Arthur respondeu aí não, a Anne também não, alguém aí em cima que agora também estou conseguindo visualizar me disse que também não. Então, por que razão vocês se cobram tanto saber o significado de todas as palavras do texto quando vocês vão responder uma prova de língua estrangeira? E aí não importa se a gente está falando de prova do colégio, de exame de seleção, não importa, né? Então, se a gente não tem esse peso na nossa língua materna, vocês não precisam ter esse peso na língua estrangeira, certo? Então, esse é um dos primeiros passos para a gente começar a encarar esse texto, que na UERJ, como vocês estão vendo aí, né, estão visualizando, é um texto relativamente grande, não é um texto curtinho, como acontece no Enem, né? Porque no Enem a gente tem 5 textos diferentes e na UERJ a gente tem um único texto para resolver 5 questões, certo? Então, dando início aí a essa leitura do texto, a gente tem, né, o primeiro exame de qualificação de 2017, que se chama Caperucita Roja. Pelo título, é muito possível que a gente não conecte de primeira a nada efetivamente, né? Mas vamos começar a ler esse texto e aí já já eu falo com vocês de novo. Então vamos lá. O texto começa assim: Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja que vivía con su madre en la línea de un bosque. Un día, su madre le pidió que llevara una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. De camino a casa de su abuela, Caperucita Roja se vio abordada por un lobo que le preguntó qué llevaba en la cesta. Un saludable tentepié para mi abuela, respondió. No sé si sabes, querida, es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosques. E aí, essa história tá familiar para vocês de alguma forma? Vocês já escutaram essa história em algum momento da vida de vocês? Pensem aí. Pelo conhecimento de mundo, assim, pelas coisas que vocês já ouviram, e aí? O quê? Qual é a história que vocês já ouviram que remete a esse trecho aí que a gente leu? Digam aí para mim. Boa, Anne, Chapeuzinho Vermelho. Exatamente. Então, a gente ainda não sabe se vai ser exatamente a mesma história, qual vai ser o desenrolar desse texto, mas a gente já consegue pensar em alguma coisa que a gente já tem como referência na língua portuguesa, certo? Da nossa língua materna, que é o português. Então, a gente já sabe que tem aí uma história relativamente familiar. Então, vamos continuar. E aí, então, ele disse, né, que era perigoso para uma menina pequena andar sozinha pelo bosque. E aí ela continua. Encuentro esa observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella. Y ahora, si me perdonas, debo continuar mi camino, respondió Caperucita. Bom, então aí a gente já tem uma informação um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Bom, a gente sabe que na história original não é exatamente essa a reação da Caperucita, da Chapeuzinho Vermelho, quando encontra com o lobo. Então, vamos continuar. El lobo conocía una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. Tras irrumpir bruscamente en ella, devoró a la anciana, adoptando con ello una línea de conducta completamente válida para cualquier carnívoro. A continuación, se puso el camisón de la abuela y se acurrucó en el lecho.
Caperucita Roja entrou em la cabaña e dijo. Então, bom, mais uma vez é importante, eu faço uma pausa aqui para a gente ir digerindo e interpretando aos poucos esse texto, que é um texto largo, né? Em espanhol, um texto comprido em português. Então, é importante que a gente vá fazendo certas pausas para não correr o risco de chegar lá no final em para sempre e pensar, caraca, mas do que o texto está falando, né? Então, é importante que a gente vá parando de vez em quando para fazer as nossas conclusões, certo? De cada parágrafo. Então, aí o lobo encontrou a Chapeuzinho, La Caperucita, e foi pelo caminho mais rápido para a casa da avó, certo? Então, nesse momento, La Caperucita Roja entra en la cabaña de la abuela y dice: Abuela, te he traído algunas chucherías bajas en calorías y sodio. Muito preocupada aí com a saúde da avó, né? Acércate más, criatura, para que pueda verte, dijo suavemente el lobo desde el lecho. E aí percebam, então, que ela não se dá conta de que não é a avó. Repuso Caperucita. No, acércate más, criatura, para que yo pueda verte, dijo suavemente el lobo desde el lecho. Oh, repuso Caperucita, pero abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Han visto mucho y han perdonado mucho, querida. Y abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Ha olido mucho y ha perdonado mucho, querida. Que dientes tão grandes tienes? Então aí a gente tem uma repetição do clássico da história, né? Que olhos tão grandes, que boca tão grande, que nariz tão grande. E aí o lobo, fingindo ser a vovozinha, diz, né? Soy feliz de ser quien soy y lo que soy, respondió el lobo, y saltando de la cama, aferró a Caperucita Roja con sus garras, dispuesto a devorarla. Caperucita gritó y sus gritos llegaron a oídos de un operario de la indústria madereira que passava. Bom, então aí mais uma diferença, né? Então, antes a gente tinha na história original um lenhador e agora a gente tem um operário da indústria madeireira, que é quem está passando aí e aparentemente, né, se a gente seguir a história tradicional, é quem vai salvar a Chapeuzinho Vermelho. Então, continuando. Caperucita gritou y sus gritos llegaron a oídos de un operario de la industria maderera que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña, advirtió el revuelo y trató de intervenir. Pero apenas había alzado su hacha, então o seu machado, cuando tanto el lobo como Caperucita se detuvieron simultáneamente. ¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo? Inquirió Caperucita. El operario madereiro parpadeou, então ele hesitou, ele pensou ali e intentou responder, pero no conseguía. ¿Se cree acaso que puede usted irrumpir aquí y delegar su capacidad de reflexión con el arma que lleva consigo? Prosiguió Caperucita. Sexista, racista, ¿cómo se atreve a dar por sentado que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre? Opa, peraí. A gente tem aqui uma situação completamente inesperada se a gente tomar como base a história original, né? Vamos continuar, para terminar. Al oír el apasionado discurso de Caperucita, la abuela saltó de la panza, o sea, da barriga del lobo, arrebató el hacha al operario maderero y le cortó la cabeza. Concluida la odisea, Caperucita, la abuela y el lobo decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y en el respeto mutuos, y juntos vivieron felices em los bosques para sempre. Bom, e aí? Né? Como a Jaque comentou aí agora com vocês no chat, né? Não é a condução clássica da história. Não é aquilo que a gente espera
baseado no nosso conhecimento de mundo, né? Não é a história clássica. A gente tem aí, na verdade, vários momentos em que essa história é transformada, ela é adaptada para uma visão, uma linguagem mais moderna, mais atual, com debates mais atuais, né? E aí, o final, qual seria o final original dessa história? Porque aqui, quem morre não é o lobo, quem morre é o operário madeireiro, e a Caperucita, Chapeuzinho Vermelho, ainda questiona ele todo o tempo por que razão ele, né, tá querendo se meter na história entre um lobo e uma menina, certo? Então aí a gente tem uma condução diferente do habitual. Então vamos lá, vamos passar para as questões? Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui a primeira questão, que é a questão 17, que ela diz assim: Una de las versiones del clásico infantil Caperucita Roja termina con la muerte del lobo malo, como un castigo por todo lo que había hecho contra la niña e sua abuela. Então, aí é o que a gente acabou de falar. A história tradicional, a história clássica, aqui a maioria das pessoas acaba tendo acesso a essa, que quem morre é o lobo malo. Respecto a tal versión clásica, la nueva versión de la historia se caracteriza por el siguiente rasgo, ou seja, pela seguinte característica. Então, eu preciso fazer uma comparação entre a história que a gente acabou de ler e a história tradicional. Então, vamos lá. Qual é essa característica? Qual é esse rasgo que diferencia una de la otra? La subversión, la veracidad, la incoherencia ou el alargamento. Bom, alargamento seria uma espécie de aumento, né, dessa história. A história contém exatamente todas as partes da história original, não é? Ela tem ali a parte em que o lobo cruza com a Chapeuzinho no bosque, a parte em que a Chapeuzinho fala sobre as características físicas da avó, ela tem a parte final, que é onde alguém morre, mas não existe um aumento dessa história, certo? Em seguida, a gente tem incoerência. Uma história em relação a outra é incoerente. O objetivo, qual era desse outro texto? Era retratar fielmente a primeira história. Em algum momento a incoerência aparece. Então, as duas versões são caracterizadas, né, pela veracidade. Desculpa, essa versão que a gente acabou de ler é caracterizada pela veracidade em relação à primeira? Ou essa segunda história, essa história que a gente está lendo aí, né, na prova da UERJ, ela subverte a primeira história? E aí, o que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que vocês marcariam? Luana disse letra A. Que mais? Quem mais aí se atreve a me dar uma opção de resposta? Laura disse A também. Boa, bem lembrado aí pela Jaqueline. Então, a gente está vendo que a Chapeuzinho Vermelho nessa história tem atitudes feministas, sexistas, né? Questionamentos sexistas, desculpa. Ela questiona por que é que o lobo, que é um homem, está querendo se meter numa história em que ela, a mulher, é uma das protagonistas, né? Então, vamos voltar aqui para o slide. A resposta certa, de fato, é a letra A. Há uma subversão, ou seja, há uma alteração da ordem estabelecida, do pré-estabelecido em relação à história original, certo? Então, muito bem, resposta letra A. Vamos passar para a próxima, questão número 18. E aí ela diz assim, então primeiro a gente teve uma questão de interpretação de texto, certo? A questão 18, ela diz assim: En el texto, los personajes dialogan con diferentes grados de formalidad. Ai, meu Deus, graus de formalidade. Aquele assunto que vocês, quando chegam no segundo ano,
e começam a rever de alguma forma, dizem: ai, que saco, de novo, forma de tratamento, caramba, eu já vi isso. E para quem teve a oportunidade de estudar, né, espanhol além do ensino médio, também já viu isso em algum momento. E quando eu falo de graus de formalidade, a gente lembra de quê? De registro formal e de registro informal. E aí vocês lembram quais são as coisas que a gente precisa olhar nesse texto para descobrir se esse registro é formal ou informal? Primeiro, vamos falar dos pronomes, né? Dos pronomes pessoais, de los pronombres personales. ¿Cuál es el pronombre que indica la forma de tratamiento informal? Vocês lembram disso? Qual é a forma de tratamento que indica o registro informal? Boa, meninas, isso aí. Tu. O tu. E se o tu indica a informalidade, qual é o que indica a formalidade dentro desse discurso? O usted. Perfeito. Só que nem sempre, e aí provavelmente vocês já ouviram falar disso também, esses pronomes vão aparecer. Bom, nem sempre esses pronomes vão aparecer. A gente pode descobrir se a gente tem um registro formal ou informal através do pronome pessoal. A gente pode conseguir saber isso através dos pronomes átonos, né? Le, usted, te. A gente consegue saber isso também através da conjugação verbal, certo? E aí a gente também tem, além do tu, o vos, que não é muito recorrente de ser usado nas provas, mas é importante que vocês também saibam, né? Que o vos também está ali na mesma categoria que o tu, certo? Também é um pronome informal. Então vamos lá. Enquanto al uso de las formas de tratamiento, se encuentra una marca de formalidad en el siguiente fragmento. Então, eu preciso descobrir aqui o grau de informalidade. O grau não, desculpa, a marca de informalidade. Então, eu tenho como habitual 5 opções, que nesse caso fazem com que eu não precise voltar ao texto, né? Porque a minha informação está contida dentro desses fragmentos que foram retirados do texto. E aí eu preciso descobrir qual dessas opções apresenta um registro formal, ok? Então, na letra A, a gente tem: Abuela, te he traído algunas chucherías bajas en calorías y en sodio. Letra B, han visto mucho y han perdonado mucho, querida. Letra C, ¿y qué dientes tan grandes tienes? Y letra D, ¿se cree acaso que puede usted irrumpir aquí? Então, olha, nesse ano aí, a UERJ foi show de bola com a gente, né? Qual é a resposta? Agora que a gente já tem até a cola aqui no chat, né? A resposta é a letra D. Por que a resposta é a letra D? Porque a gente tem claramente aí expresso o pronome usted, que a gente já sabe lá do primeiro ano, lá do segundo, lá do ensino fundamental, que é quem caracteriza o tratamento formal. Mas percebam que se a resposta, por outro lado, né, se a pergunta, desculpa, fosse pedindo para a gente a marca de informalidade, é claro que as opções seriam diferentes. Mas observem que na letra A, na letra B e na letra C, a gente não tem a expressão do pronome tu, né? Então, na letra A, a gente reconheceria que é um registro informal. Por quê? Porque a gente tem o te, né? Que é uma marca de segunda pessoa. Traer a ti, certo? Na letra B, a gente tem o verbo han visto, que é o verbo ver no pretérito perfeito, certo? Então, yo he visto, tú has visto, ustedes han visto, né? Ellos, ellas e ustedes han visto. Então, aí a gente tem a terceira pessoa do plural. E na letra C, a gente tem e que dientes tan grandes tienes. Então, a gente reconheceria a informalidade pelo tienes, certo? Que é segunda pessoa. Yo tengo, tú tienes. Então, observem que nem sempre o pronome ele aparece, ok? Podemos continuar?
Vamos lá. Então, ali a gente teve uma questão um pouco mais gramatical, né? E aí a gente entra na questão... Observem aí, desculpa, o que a Jaque está falando, né? Outras palavras também, elas são passíveis de ser detectadas como um registro informal. Então, querida, amor, tesouro, né? Que são formas de carinho que ela colocou aí para vocês. Quando a gente tem um registro formal, senhor, senhora, dona, né? Que seria o nosso dona. Então, isso já indica um registro um pouco mais formal. Bom, então, a questão 19 é uma questão que a gente sabe que sempre aparece nos exames de qualificação da UERJ, que é uma questão que fala sobre conjunciones. A gente tem uma categoria grande de conjunciones, são por volta de 12, 13 categorias, se eu não me engano, e algumas são muito privilegiadas, né, pelo vestibular. Quando a gente resolver essa questão, eu já explico para vocês quais são elas para a gente fazer aí uma diferença, tá? Então, a gente tem aí como exemplo: a continuación, se puso el camisón de la abuela y se acurrucó en el lecho. Bom, então ele quer saber o quê? La expresión subrayada introduce una idea de que. Então, esse a continuación, ele aporta para esse discurso uma ideia de quê? De causa, de tempo, de finalidade ou de concessão. E aí, o que vocês acham? Deem aí opções no chat. Causa, tempo, finalidade ou concessão? E aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ele está dizendo, né? A continuação, então, além disso, em seguida, né? E aí? Letra B, tempo. Será? E aí? Certíssimo. Quem se arrisca, ó, tá arrasando, hein? As pessoas que estão aí dizendo as respostas estão mandando super bem. O conceito A vem, hein? O A vem. Bom, certo. Então, a gente tem aí uma conjunção temporal, certo? É um tipo de conjunção muito querido pelas provas, né? Esse a continuação talvez não seja o mais recorrente, porque dentro dele a gente tem outros, como, por exemplo, o mientras, o enquanto, outras possibilidades que acabam sendo mais exploradas pelas provas. Mas, de todas as formas, são questões que aparecem com bastante recorrência, certo? E aí, uma coisa que vocês também acabam ficando muito confusos é quando a gente tem a ideia de concessão. Porque eu não sei, na minha época de escola, quando a gente estudava las conjunciones, em português, sobretudo, a gente chegava assim, a expressão de causa aporta a causa dentro do texto. A de tempo, né, dá pra gente um indicativo do tempo, em que momento aquela ação aconteceu, né? Então, dá uma localização pra gente temporal da sequência de fatos daquela história. E aí, quando chegava nas concessivas, aí diziam assim pra gente, bom, concessiva aporta concessão. E aí ficava todo mundo assim, mas e aí? Concessão, o quê? Como é que é? Então, essa também é uma categoria bastante privilegiada nas provas, que a partir do momento que você entende que a concessão nada mais é que um rumo inesperado, então quando eu digo assim, por exemplo, aunque llueva, voy a la playa. Então, embora chova, vou à praia. Por quê? O que se espera é que você, com chuva, permaneça em casa, né? Mas se você decide ir, é meio que uma exceção, uma oportunidade que você abre de burlar aquele caminho que seria o mais natural, né? Tudo bem que nesse momento ninguém está indo à praia em nenhum lugar, né? Então é só para a gente relembrar os momentos felizes aí em que a gente podia sair livremente de casa. Vamos continuar? Podemos passar para a próxima? Então vamos lá. Questão número 20, penúltima questão. Aí a gente tem aí outro fragmento retirado do texto.
¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo?, inquirió Caperucita. El operario maderero parpadeó e intentó responder, pero no conseguía. En este fragmento se observa que la pregunta de la niña produjo en el operario la seguinte reação. Bom, antes da gente passar aí para as alternativas, eu queria também fazer um comentário com vocês, que chega certo momento que a gente estuda os signos de pontuação, então os sinais de pontuação. E aí, às vezes, parece uma aula assim, ai, mas que bobo, para que eu vou estudar a função do ponto? Para que eu vou estudar a função da interrogação? Isso tudo é muito óbvio, né? Aparentemente. Mas a gente precisa pensar que, lidando com exames de seleção, nada é tão óbvio como apareceria no nosso cotidiano, certo? Então, quando a gente tem aí, nesse caso, uma pergunta falando sobre qual é a função dessa pergunta dentro daquele discurso, né, daquele texto, eu tenho uma pergunta um pouco mascarada, né? Embora não pareça ser essa a importância, ele está querendo saber, sim, dentro de um contexto, qual é a importância dessa pergunta. Então, saber quais são as funções dos signos da interrogação, por exemplo, pode ajudar a gente a resolver essa questão, né? Então, vamos lá. En este fragmento se observa que a pergunta de la niña produjo en el operario la siguiente reacción: timidez, rechazo, estupefação, aburrimiento. E aí, a gente tem 4 possibilidades de sentimentos, de sensações que o madeireiro, que o operário, né, operário madeireiro, sentiu ao receber essa pergunta da Caperucita. Porque lembrem que a gente está lidando aqui com um conto, né, com um cuento infantil fora do habitual, certo? Se ele é fora do habitual, a gente tem aqui uma ideia diferente do que se conhece. Então, na história original, a Caperucita jamais perguntaria para o lenhador na história, né? E aqui para ele operário madeireiro, o que ele está fazendo. Muito pelo contrário, o que acontece naquele momento da história original? Ela agradece, né? Ela agradece porque é alguém que está vindo ajudá-la a salvar a vovozinha do lobo, certo? Então, esse assunto da pontuação, ele é um assunto recorrente na prova da UERJ. Então, a gente fala sempre assim, né, dos exames de qualificação, sobre pronombres complemento, a gente fala sobre signos de pontuação, a gente fala sobre conjunções. Se não está no primeiro exame, está no segundo, né? Então, são assuntos que aparecem com bastante frequência, tá? Então, quando a Caperucita subverte, né, essa ideia da história original, que foi o que a gente viu lá na primeira questão, ela causa uma sensação, olha eu aqui quase dando a resposta, ela causa uma sensação diferente no operário madeireiro, certo? E aí, o que ela produz nele, né? Timidez, isso aí a gente consegue entender, né, pela proximidade com o português. Rechaço, que é um sentimento de rejeição. Lembrem que a gente está falando sobre a sensação do operário, né? O que ela produz nele, logo o que ele sente. Estupefação, então estupefação, alguma coisa, uma surpresa, uma ideia diferente da habitual. Ou aburrimiento. Aburrir, estar aburrido, é estar desestimulado, estar para baixo, estar não se sentindo tão bem com aquela situação. E aí, o que vocês marcariam? Timidez, rechazo, estupefação ou aburrimiento? Gente, vocês são rapidíssimas, adorei, ó. Muito bem. Luana, Andressa, Yane
Me disseram letra C. Então, a resposta correta é letra C. Muito bem. Então, é isso aí. O que ele sente é uma surpresa, é uma sensação de mudança da ordem do que ele estava esperando, certo? Então, ó, tô vendo aí um índice altíssimo de acertos entre as pessoas que estão se mostrando aí, né? Que estão tentando. Vamos passar para a última, então, para a gente encerrar e fazer aqui umas observações finais? Então, bora lá. Questão 21. ¿Cómo se atreve a dar por sentado que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre? En el contexto del penúltimo párrafo, la frase destacada tiene la función de. Bom, mais uma vez, a gente tem uma frase destacada que é o quê? Uma pergunta, uma interrogação, certo? Então, de novo, lembra que eu acabei de falar para vocês que pontuação nem sempre aparece de maneira muito clara, mas ela sempre está ali dentro do nosso texto, ok? Então, vamos voltar ali para o texto rapidinho para a gente olhar esse penúltimo parágrafo, só para a gente relembrar em que contexto isso aparece, certo? Então, vamos ler aqui a partir da linha 30. Y ahí ella fala así: ¿se cree acaso que puede usted irrumpir aquí y delegar su capacidad de reflexión en el arma que lleva consigo? Prosiguió Caperucita. Sexista, racista, ¿cómo se atreve a dar por sentado que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de um homem? Relembrem também o parágrafo anterior. Por que ela está falando tudo isso? Porque ele, então, resolveu se meter nessa briga entre o lobo e a Chapeuzinho. E aí ela faz todos esses questionamentos para ele. Então, vamos passar de novo lá para a questão 21. Opa! Para entender por que razão ela faz essa pergunta. E aí, nesse contexto, essa frase que foi destacada aqui para gente, ela tem a função de quê? De aclarar uma dúvida, de presentar um hecho, de provocar um malentendido ou de desarrollar uma argumentação. Então, de esclarecer uma dúvida, de apresentar um fato, de provocar um mal-entendido ali naquela situação que estava acontecendo, ou de desenvolver uma argumentação com o lobo. Com o lobo não, desculpa, com o operário madeireiro. E aí? O que a Caperucita tentou fazer, tentou causar, né, quando ela fez todos esses questionamentos ao operário madeireiro? E aí? Já temos opções de resposta. Letra D, não sei se é C ou D. Então, vamos olhar a C, desculpa, e a D, né? Vamos lá olhar. Letra C, provocar um mal-entendido. O que é que acontece quando você provoca um mal-entendido? A situação fica mal resolvida. Lembrem que esse conto, né, então, essa versão é um conto feminista. Então, a intenção é que tudo fique extremamente claro, certo? É que as informações estejam claras. Tanto que ela diz sexista, ela fala claramente para ele. Então, quando ela faz essa pergunta, na verdade, a intenção dela é desenvolver uma argumentação. Ela está argumentando com ele quem ele pensa que é para ir ali se meter na história que ela está vivendo, na qual ela é uma protagonista, certo? Se ela provoca um mal-entendido, essa história não fica clara. Ela não consegue atingir o objetivo dela, certo? Que é argumentar, que é dar para ele fatos, mostrar algumas coisas, entende? Foi, Luana? Foi. Então, por essa razão, a resposta é a letra D, certo? Desarrollar uma argumentação. E aí vocês podem ver também que
essa palavra desarrollar é uma palavra bastante frequente nas provas, né? Que significa desenvolver, desenrolar, certo? Bom, então, agora que a gente, né, já visualizou, já finalizou essas 5 questões, eu queria agradecer muito a participação de vocês, porque mandaram super bem, né? As pessoas que se arriscaram aí no chat acertaram a grande maioria das questões. Fiquei muito, muito feliz. E também espero que tenha dado para vocês visualizarem um pouco melhor como é o exame de qualificação da UERJ na parte de língua espanhola, que muitas vezes a gente fica, né, com aquela ideia de que o espanhol parece fácil, mas é extremamente difícil, ou tudo que parece não é, e aí a gente entra naquela paranoia. A mesma paranoia de preciso saber todas as palavras para entender um texto, né? Então, fiquei muito feliz com o desempenho de vocês. Vocês agora percebem que também conseguem realizar, né, uma prova da UERJ, mesmo estando no segundo ano, mesmo talvez não tendo um domínio na cabeça de vocês satisfatório do outro idioma, mas que não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pinta por aí. É claro que a gente tem sim uma vantagem por alguma semelhança, mas a gente também tem outros pontos que são abordados, né? Nessa prova e que precisam ser estudados assim como qualquer outra disciplina, certo? Bom, então é isso. Num momento posterior, vocês também vão ter acesso à prova do Enem para visualizarem como funciona, como é. Espero que tenha sido confortável de vocês fazerem essa prova e terem sentido. Vocês têm aí, né, o arquivo dos slides. Aqui é uma outra coisa também que eu preciso falar. Tem uma outra prova, né? Como eu falei para vocês no início, é o segundo exame de qualificação de 2016. E além disso, tem um arquivo de Word com uma outra prova para vocês treinarem, visualizarem, para tentarem fazer sozinhos, tá bom? Gente, muito obrigada. Vamos encerrando por aqui então. Vou pedir para vocês, por favor, saírem, né, da sala. Beijos, boas próximas aulas e até a próxima. Tchau, tchau.